para poder adequar a história que você está contando dentro daquele contexto. Então, eu estou indicando para vocês um artigo da Márcia Abreu, é uma professora aposentada da Unicamp. Márcia Abreu tem um artigo chamado Então se forma uma história bonita, em que ela analisa várias adaptações de obras literárias para o cordel, e ela vai mostrando como o autor, o cordelista, foi fazendo modificações no texto original para se ajustar, pessoal, às exigências do gênero cordel. Cordel tem suas exigências, tem as suas características, não é? Então, por exemplo, o cordel é marcadamente exemplar. Ele pune o mal e premia o bom. Então, se eu pego um personagem que é um personagem que está na interface do bom e o mal, pessoal, um personagem erudito que está no meio entre um e outro, eu tenho que fazer uma opção por ele. Mesmo que eu não apague as coisas más que ele faz, eu tenho que procurar justificar, se eu estou ao lado dele, a favor dele, eu tenho que procurar justificar por que é que ele age daquele jeito. É o caso do Lampião. O Lampião, gente, em geral, por que aqui no cordel ele é visto como um herói? Porque, primeiro, se coloca que a polícia era tão agressiva ou tão perversa como os cangaceiros. Segundo, pessoal, se mostra que Lampião e sua família foi alvo inicialmente de uma agressão de um fazendeiro vizinho que queria as terras. Então, junto com policiais, eles estupram as moças da família, matam os pais de Lampião, que não estava na fazenda da família, né? No sítio da família no momento. Então, quando ele chega com os irmãos, ele resolve ir se vingar. Então, eu justifico as más ações dele a partir disso. Então, aí eu situo mais facilmente dentro dessa equação maniqueísta. O cordel está nesse mundo aí, em que eu tenho só maus ou só bons. Então, quando eu vou pegar um personagem que está no claro e escuro, um personagem erudito, eu tenho que dar um jeito de encaixá-lo de um lado ou do outro. Então, uma dica que eu dou, pessoal, eu pego uma obra literária. Aqui eu tenho, por exemplo, ao meu lado aqui, As Tragédias de Shakespeare. Então eu vou ler uma das peças, pessoal. Eu leio com um lápis grafite, né? Que eu posso depois apagar, ok? Tem um marco bem clarinho. Vou lendo a peça e vou notando aqui ao lado as partes que eu julgo mais importantes da peça. Às vezes escrevo alguma coisa, alguma observação aqui. Então, depois que eu termino de ler a obra toda, eu vou só para cima, em cima daqueles pontos que eu marquei. E aí abro um arquivo. Isso eu fazia muito no início. Foi assim que eu fiz com o Macunaíma, né? Macunaíma eu fiz isso. Então, eu vou depois, pego aquelas partes que eu marquei e vou fazer o meu roteiro. E aí, a essa altura do campeonato, eu já posso dizer para você que com a experiência que você vai ganhando, pessoal, cada vez mais você vai se libertando de roteiro. Por quê? Porque esse roteiro você já começa a fazê-lo mentalmente. Então, assim, eu vou fazer uma obra, né? Então eu já conheço aquela obra. Em geral, eu só escrevo de obras que eu já conheço, já li, né? Se não foi assim, eu vou ler a obra, né? Vou fazer essas anotações. Então, aquele roteiro, pessoal, ele já vem mais ou menos na cabeça, ele já vai se formando sozinho, tá? Então, muitas vezes não. Depois que você ganha experiência, você já nem precisa mais do roteiro. Mas no início é muito recomendável fazer. Finalmente, pessoal, algumas dicas finais antes de encerrarmos o nosso encontro. Na escrita de um cordel, procure sempre uma linguagem simples, direta, que não obrigue o leitor a consultar frequentemente o dicionário. Então, nada de fazer aqueles circunlóquios, aquelas voltas, né, digressões. Seja direto, ok? Seja direto. A economia é muito importante. Se não gaste palavras, né,
não encha linguiça, vá direto e procure o máximo de palavras assim que sejam do dia a dia. No caso da minha adaptação do Macunaíma, o meu projeto era outro, era de trazer as palavras-chave, porque tinham palavras ligadas a elementos do nosso folclore, palavras inventadas, né? Tudo isso. Então, no meu caso, eu recorri a um glossário, a um dicionário, né? Então, no final do livro há um dicionário. Evite o flashback, né? Então, dispõe os fatos de forma cronológica. Procure no máximo utilizar a sintaxe básica da língua portuguesa: artigo, substantivo, verbo, complementos verbais, adjuntos adverbiais. É assim que nós né? A menina limpava a vidraça pela manhã. Então nós temos aí artigo, aí vem o substantivo, os verbos, né? Aí o objeto direto, e aí as circunstâncias que aquela ação for feita, né? De manhã, devagar, com preguiça, coisas do tipo. Agora, muitas vezes, como você está escrevendo usando rima, você vai precisar fazer a inversão, né? Ok? Você vai precisar fazer as inversões dessa ordem aí. Chama-se hipérbato. Lembre-se que a narrativa de cordel se aproxima bastante da estrutura do conto. Então, unidade de tempo, lugar, personagem, etc. Poucas personagens, poucos palcos de acontecimento e poucos conflitos. Montagens paralelas. O que é montagem paralela, pessoal? É quando dois acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo. Então, o bandido está levando a mocinha para amarrar na linha do trem e o mocinho está vindo a cavalo para salvá-la. São dois acontecimentos. Tanto um acontecimento quanto o outro vão ter determinadas, né, pormenores. Então, eu posso contar uma história e vou para o outro, vou para um outro, vou para o outro. Então, quando eu conto histórias, dois acontecimentos que ocorrem simultaneamente, né, e que vão se encontrar depois, isso é muito problemático no cordel. Então, muitas vezes você tem que dialogar, você tem que esclarecer para o poeta. Deixemos lá a mocinha amarrado lá no trilho e vamos ver o que ocorreu com o nosso Manuel Filho, que é o herói da história. Então, eu estou alertando o leitor, né, que vamos deixar por enquanto aquela ação e vamos falar de outra coisa. Tem que fazer isso. Então, deve-se evitar as montagens paralelas, mas quando forem necessárias, você tem que estar alertando. Vamos deixar, olha, por um momento, deixemos de falar dela e vamos falar de outra coisa aqui. Aí depois você volta, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido de proveito para você essa nossa conversa. Sempre destacando que não há, por mais esforço que eu tenha, de dizer tudo, né, sobre a escrita do cordel. Essas coisas vão aparecer muitos questionamentos ao longo do processo, ok? O importante é você não desistir diante dos obstáculos que vão surgir no início, ok? Então, para aqueles que querem entrar nesse universo, é um universo que vai te cobrar muita energia, muita dedicação, mas tem também os seus prêmios, né? Senão nós não continuaríamos escrevendo. Então, gente, um grande abraço para vocês. Não deixem de fazer a atividade. Vocês têm que entregar até o dia 30 e nós nos vemos no nosso próximo encontro, quando trataremos do uso do cordel em sala de aula. Um grande abraço a vocês, pessoal, e até o nosso próximo encontro.